A gente vai falar sobre simbolismo. A Paty falou, vamos fazer uma live sobre alguma coisa. Eu falei, vamos fazer sobre simbolismo, que vai ser o tema do próximo curso aí, simbolismo dos 10 avatares. E o negócio de simbolismo é interessante, porque esse tema de simbolismo é cheio de misticismo, e ideias e símbolos, na verdade, né? Porque simbolismo não é algo que a gente faça uma hora ou outra, não é também uma disciplina acadêmica, é simplesmente simbolizar é viver, essa é a verdade. Viver é praticar simbologia, é isso que eu quero que vocês entendam. O simbolismo dos 10 avatares, o pessoal já começa a imaginar, né? Que eu vou contar o segredo dos 10 avatares, o que eles realmente significam. E de algum modo eu vou, mas tem que ser de uma forma muito... A coisa tem que ser de uma forma muito natural. Porque tudo é símbolo. Por exemplo, quando você vê uma cadeira, o que você vê? Quando você vê uma cadeira. Quando você vê uma mesa, o que você vê? Você chega em casa na hora do almoço e vê a mesa. O que é a mesa? Você não vê simplesmente um tampo de madeira e 4 pilares de madeira. Não é isso que você vê. Não é isso que mesa significa, não é isso que mesa simboliza. O que mesa simboliza? Bom, significa você vai matar a fome, significa que você vai sentar-se. Esse relaxamento simboliza isso. Você vê a mesa, você sente isso. Você sente o símbolo mesa de uma forma muito íntima e até emocional. Você não vê simplesmente um tampo de madeira. Um marceneiro que viesse consertar a sua mesa veria um tampo de madeira. Quer dizer, para ele a mesa simbolizaria a mesma coisa, teria um símbolo diferente. Ele ia falar, né, trabalhar, né? É trabalho para ele. Para ele é trabalho. Ele não pode ver uma mesa, né? Em casa de ferreiro e espeta de pau, não tem isso. Em casa de marceneiro a mesa não é de madeira, porque ele vê uma mesa de madeira, ele é trabalho para ele. Ele vai uma mesa de vidro. Vocês entendem? Por que ele faz uma mesa de vidro? Porque o símbolo para ele. O que significa? O que significa a mesa não é o que está no dicionário lá. É o que você vê, o que você sente quando você vê a mesa. E isso é automático, antes da tua percepção. Depois você pode refletir sobre o símbolo, mas o símbolo é primário. O símbolo é primário, é a primeira coisa que você vê o símbolo. Eu simbolizo alguma coisa para vocês. O professor, ou um cara engraçado que faz piada, ou o meu amigo, é alguma coisa. A minha mulher é outra coisa. Né? Quer dizer, você vive imerso em símbolo. Aí parece que simbolismo é uma coisa estranha. Assim como o peixe imagina que a água seja uma coisa muito estranha. E ele não sabe o que é água. E lá no oceano tem teoria sobre a água e aulas sobre a água. E cada um diz uma coisa sobre a água. Porque está todo mundo imerso na água. Ninguém consegue ver de fora a água. Isso daí me lembrou aquela história sua do Ashram. Conta pra turma. Acho que muitos já devem até conhecer, mas é engraçada essa história. Essa história é engraçada e ilustra bem, porque eu estava lá no Ashram fazendo seva. Seva significa você é o escravo ali. Escravo no bom sentido. Você é o servidor ali. Você está prestando um serviço gratuito. Quer dizer, você não está cobrando nada e está limpando lá a sala, limpando o escritório, organizando as coisas, botando os livros da biblioteca na ordem certa. Isso é seva de Ashram. E eu era um sevaka. Eu estava fazendo um seva, eu era um sevaka. Um dos tantos sevakas lá. Centenas de pessoas estavam lá. E eu estava fazendo nesse dia seva na sala do professor, Swami Dayananda. E estava tudo os móveis arrastados para limpar o chão, né? A gente varreu, depois passou pano e depois foi voltar os móveis. Só que antes de voltar os móveis, quando estava tudo desorganizado lá na sala, a gente descansou um pouquinho, porque era um salão grande. E a gente varreu todo ele, passou pano. Nós vamos dar uma descansadinha. Cada um sentou num canto. Cada um olhou uma cadeira e sentou numa cadeira. Ou mesmo o chão, para o indiano, chão é cadeira é chão. Chão simboliza cadeira para o indiano, tá? Ele senta no chão mesmo. Para nós não, né?
Então eu olhei para uma cadeira, eu busquei uma cadeira. A mais bonita, confortável. Não, e achei uma cadeira. E sentei na cadeira. Nada mais natural, né? Coisa mais natural do mundo. Começou, quando eu sentei na cadeira, era como se eu tivesse subido no lustre do lugar. E como se eu tivesse feito uma coisa muito inusitada, uma coisa... Não, é como se eu tivesse pecado, sabe? Era como se eu tivesse pecado. Todo mundo me olhou com cara de reprovação e falaram: ei, esta é a cadeira do Swami Dayananda. Imediatamente eu me levantei, pus a mão na cadeira, trouxe no olho, desculpe, não sabia, e continuei. Qual foi a minha gafe? Qual foi a minha gafe cognitiva para mim? Qual a minha gafe comigo mesmo que eu cometi? Foi que eu vi o trono como cadeira. Aquilo era um trono. É o trono do rei. O trono do Swami Dayananda. É um trono mesmo. Ninguém senta. Todo mundo faz namaskar, mesmo para a cadeira dele, se ele não estiver lá. Hoje em dia, em Rishikesh, tem o ashram do Swami Dayananda. Do lado tem a Murti do Swami Dayananda no lugar onde ele está enterrado. Porque sábio não é queimado na Índia, é enterrado. Enterrado em Samadhi ainda, então, em meditação, em pose de meditação. Ele está enterrado lá embaixo, tem uma Murti em cima. E o Swami Sakshat, ontem o Jean estava me contando isso, o Swami Sakshat todo dia de manhã dá 108 voltas em torno do Swami Dayananda. Todo dia de manhã, é a puja dele. Ele dá 108 voltas, deve fazer os mantras dele, e 108 voltas no Swami Dayananda. Então, quer dizer, a cadeira dele representa isso. Você tem que fazer pradakshina na cadeira do Swami Dayananda. Você chega, dá 3 voltas e senta no chão. Você não pode sentar na cadeira do Swami. O que é isso, Seva, aluno? Mas eu não vi como trono. Não me simbolizou na hora, porque não era uma cadeira espetacular nem nada, né? Normalmente a cadeira do rei é um trono, dá para você ver bem, né? É bem sinalizado. É tipo Game of Thrones, né? As espadas atrás, tudo você vê, não, isso não é uma cadeira, né? É um trono. Mas lá não, era uma cadeira um pouquinho mais confortável. Então você veja, eu não vi trono, o que eu fiz? Me danei, né? Então, quer dizer, eu não vi o que aquilo simbolizava. Isso é o viver é isso. Me dê um exemplo em que isso não acontece. Em que você vê a coisa em si mesma. Não tem coisa em si mesma. Coisa em si mesma já é um outro símbolo que a gente tem que discutir. O que significa isso? O que você está querendo dizer com coisa em si mesma? Aí, isso é uma outra coisa que a gente tem que discutir, porque não é uma coisa que a gente tem em comum, né? Cada um simboliza a coisa em si mesma da sua própria maneira. Porque não é algo fácil, é um assunto filosófico, né? Então a gente tem que aí começar como se a gente não soubesse nada do assunto e começar do nada, para tentar chegar num simbolismo comum, quer dizer, num significado comum. Mas na prática do dia a dia as coisas estão simbolizadas já em geral. Em geral as coisas estão simbolizadas já na vida cotidiana e assim empiricamente, que a gente chama de vyavahara. Todo mundo, numa mesma cultura pelo menos, num mesmo país, no mesmo lugar, pelo menos a gente espere que simbolize a mesma coisa, né? Isso que dá os choques culturais também, né? Chega na Índia, dá a mãozona pro cara, o cara vai fazer namastê. Os micróbios que existem em mim saúdam os micróbios que existem em você. Não vamos trocar coronavírus. Eu não toco em você, você não toca em mim, a gente vive em paz. Ahimsa, eu nem toco em você. Eu faço um namaskar, abaixo a cabeça, mas eu nem toco o dedo em você. É diferente aqui, você dá tapa na cabeça, pedala rodinha, né? Amigo. Na Índia não, mas é outra coisa. Dar a mão não é... Hoje em dia é óbvio que é porque o Ocidente culturalmente entrou lá, né? Mas tradicionalmente ninguém dava as mãos e balançava. O que tem a ver, né? Dar a mão e balançar 2 ou 3 vezes? Símbolo. Ah, professor, eu não uso símbolos, eu não faço rituais. Que bobagem é essa? O que você está falando?
Você dá a mão para a pessoa e sacode 3 vezes. Fica sacudindo 30 vezes, viu o que acontece? É esse puro ritual. Dá a mão 3 vezes, solta. Quer dizer, eu sou seu amigo, pode falar, vamos conversar. Eu vou te ouvir aqui durante alguns minutos. Amigavelmente, isso significa eu chacoalhar 3 vezes. É mesmo, por que você está batendo na cabeça? Porque tem que bater na cabeça. Por que você está sacudindo a mão do cara 3 vezes? Porque é assim que se faz. A Ganesha gosta que você faça assim para ele. Por que você gosta que eu faça essa balança em sua mão 3 vezes? Por uma convenção. Existe uma convenção vaídica. Eu ia falar divina, mas não vaídica. É uma convenção de milhares de anos. Não sei por que exatamente, por quê. Eu não sei nem por que a gente balança a mão 3 vezes. Mas que é assim, né? Com certeza há uma origem bem concreta disso. Né? Isso foi, na verdade, se dar a mão rapidinho é um resumo de todo um ritual que existe quando 2 estranhos se encontram. Lá na antiguidade, as pessoas não era assim, em grupos grandes de cidade, tribos pequenas. Vinha outro de outra tribo, você não sabe com que disposição o cara está vindo. Então tinha um grande ritual, uma encenação mesmo. Tinha que pôr no chão as armas, aí você se olhava, um olhava para o outro, aí fazia assim, aí punha a mão aqui na cabeça, aí fazia não sei o quê. Depois de toda essa meia hora, os caras se levantavam e iam tomar chá. Porque era difícil encontrar alguém de outra tribo. E muitos deles são inimigos, são guerreiros, Você não sabe a intenção, você sabe a intenção da sua tribo, da sua família, dos seus concidadãos. Do outro estrangeiro, né? Essa palavra estrangeiro na antiguidade tinha um peso. Simbolizava uma coisa estranha mesmo. Para nós, estrangeiro é só mais um. É estrangeiro, tá bom. Mas não é estrangeiro, não tem mais estrangeiro. Só se vier alienígena, né? A gente vai estrangeiro. Não é estranho para nós um cara da Inglaterra. É só o cara da Inglaterra. Pega o avião, daqui a 7 horas você tá lá. Agora, antigamente, o cara nasceu na Índia, Inglaterra, não dá para ir, não. É muito longe. Nem sei dos ingleses. E antes, imagina, na época mais tribal ainda da humanidade, mais ritual ainda. Ritual quer dizer, como que eu vou mostrar, simbolizar para o outro que eu sou amigo? Bom, tem que fazer um monte de coisa, tem que provar que a minha mão não tem nada escondido aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, não estou trazendo espada, nem pedra no bolso. Imagina o tanto de coisa que eles tinham que fazer. E aí vira ritual, vira maneirismo, né? E aí o maneirismo foi se encurtando, porque a gente foi vendo, as pessoas foram se tornando mais amigáveis com o progresso da sociedade e virou isso aqui, ó, só mostra a mão, tá tudo bem, não tô com uma faca aqui embaixo, um canivete, tá tudo bem, dá a mão. Isso é símbolo. Então, professor, eu não faço ritual. Não, você não sabe o que é ritual e nem símbolo, só isso. Não é que você não faz ritual. Você faz todos os rituais, toda hora. E aí existem rituais védicos. Né? Rituais védicos são o quê? São essas coisas. Um modo de viver levando Ishvara em consideração. Só isso. Ritual védico é o quê? Viver com Ishvara, trazer Ishvara, se relacionar com Ishvara. É só isso. Existe uma maneira de se relacionar com Ishvara. Não é fazendo assim com a mão dele. Ele não tem mão. Não dá para fazer. E também você não vai fazer assim, né? Você não chega no chão da Swami Dayananda e faz assim. É outra maneira. É outro modo. Você faz namaskar. Isso representa alguma coisa. Cabeça no chão. Os homens se põem inteiros no chão, o corpo inteiro. As mulheres só o joelho e a testa. Que indica uma atitude interna de estou a seu serviço, quer dizer, o ego está ao serviço, né? O ego não vai causar problema aqui. Você é maior do que eu, sabe mais do que eu, e eu estou aqui para ser ensinado por você. Não vou ter conflito com você, eu não me comparo com você. Você é muito superior a mim. Muito superior a mim, eu ponho a testa no chão, ou eu deito no chão. Aí essa pessoa recebe Vedanta, né? Entende Vedanta.
Porque se você chegar academicamente, eu vou ver a palestra do Swami Dayananda e analisar as falácias. Pode fazer. Primeiro, você vai se ferrar, porque não tem falácia. Segundo, você não vai aprender Vedanta. Você vai no máximo dizer, poxa, que doutrina perfeitamente... como é que se diz? Perfeitamente lógica, perfeitamente sensata, né? O cara muda o conceito dele, mas só no máximo. No máximo, se o Swami for bem sucedido nessa aula, mas entender Vedanta ele não vai entender, porque ele está lá como ele não fez namaskara, a gente diz. Não, você não fez namaskara, significa o quê? Precisa pôr a cabeça no chão? Não é que não, a ideia não é essa. A ideia é o que isso simboliza. Se você fizer com atitude, se você fizer com atitude, a atitude vem. E você ouve Vedanta de outra maneira. Quer dizer, sabendo que é um conhecimento sagrado, que o cara que está falando com você sabe muito mais do que você. Então você não fica como um obstáculo lá. Isso é o símbolo do Namaskara. Dá para entender, Paty? Não. Vocês podem perguntar aí se vocês quiserem alguma coisa. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor esse termo simbolismo. A Ana, fazer pujas e os mantras pessoais. Sinto falta quando preciso ficar sem por uns dias. Nossa vida é um ritual desde que abrimos olhos. É exatamente essa a ideia, né? Uma outra... O Vaidika é a pessoa que sabe que tudo é ritual, então faz o ritual propriamente. Né? Qual que é o simbolismo de ser enterrado sentada? O Léo perguntou. Porque o diva que se desfaz, a cremação é para que ele vá para outra vida, quer dizer, assuma os seus novos karmas sem nenhum apego com o que ficou. Então o corpo é queimado. O simbolismo é esse. Tipo, aqui acabou para você. Esse corpo aqui não vem aqui, não fica aqui, olhando para o teu corpo. Não, na nossa tradição, o cara é enterrado e fica no velório. A pessoa está lá do lado, olhando o corpo dela, eu estou querendo entrar aí de volta. Tipo assim, para onde que eu entro de volta? Não dá para entrar. Não dá para entrar de volta. Né? Então, queimar o corpo para o diva, para o indivíduo, significa, aqui não tem mais nada para você. Teu corpo foi queimado, reduzido a cinza. Você olha e você vê cinza, você não se identifica com aquilo. Aí você vai. Você vai para onde? Para assumir um outro corpo. Né? Assumir um outro corpo, ganhar um novo corpo. Esse aí virou sino. Essa que é a ideia. Como um sábio não vai renascer. Ele não precisa. Ele agora mesmo vê esse corpo e vê cinzas. O vibhuti na testa é esse símbolo. Isso aqui é cinza. Aí você passa cinza na testa. Por isso que esse Shivaísa bota três marcas aqui, né? 3 marcas é o quê? Cinza, o corpo é cinza. Ele já sabe disso agora. Quando ele morrer, não precisa queimar ele. Ele já sabe que é cinza. Então ele é posto em Samadhi e o lugar vira Tirtha. Tirtha quer dizer lugar de peregrinação. Aí o corpo dele está lá simbolizando a presença dele. E a presença dele é a presença do ensinamento da tradição védica, não do corpo exatamente dele. Mas, cara, o corpo simboliza ele. Então o corpo é enterrado. A gente não quer queimar esse corpo, porque o corpo ali vira uma murti. Vira um símbolo de Ishvara, Guru. Guru é Ishvara. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. É Ishvara que está lá. Como que você vai queimar Ishvara? Não pode. Você bota ele sentado lá, guirlanda de flor e enterra. Lógico, não vai deixar o ar livre, vai apodrecer. Enterra, guirlanda. E dizem que os santos mesmo, eles ficam, né? Tem assim, eles não perecem, assim, não, rapidamente eles não perecem. E tem uns que ficam por anos e anos, o corpo fica intacto, né? Vários santos, de várias tradições, não só católica, da tradição islâmica e da tradição hindu. Existe isso, o corpo fica lá. Isso é mais na tradição católica, cristã mesmo, porque eles têm uma certa crença no corpo, né? Você vai para o céu com um corpo de alguma forma.
Então essa é da incorrupção, incorruptibilidade do cadáver, mas isso não significa nada espiritualmente. Leiam Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Lá tem um grande santo, o padre lá que é preceptor do Alyotya, e ele morre, e é um escândalo, porque imediatamente que ele morre começa um mau cheiro desgraçado de carne podre, e todo mundo esperava que ele exalasse perfume de rosas, e ele morre e exala como um morto. Aí todo mundo começa a falar que ele não era santo mais, já começa todo mundo a falar, eu sabia, aquele dia que ele fez aquilo, eu sabia que ele não era. Porque, de alguma maneira, para os cristãos, principalmente, a incorruptibilidade do corpo significa santidade, né? Simboliza a santidade por uma série de razões. Então, o simbolismo dos avataras, né? Inclusive, ainda tem 3 inscrições com desconto, tá? É só 3. Então, a aula começa hoje às 7 horas da noite. Simbolismo dos avatares. Aí olha só o assunto que a gente vai falar. Não é assunto propriamente de Vedanta, né? Eu não estou ensinando para vocês Tatomasi, você é Brahma, né? Nada disso. Não é esse o tema. Mas é um tema que, de alguma maneira, vai nos elevar um pouquinho. A gente vai ascender um pouquinho para esse tema, lógico. Porque os avatares têm que significar alguma coisa com relação a esse Brahman que a gente tem que alcançar. Porque é para isso que serve um avatar. O avatar, ele desce para você subir. Deus desce, não consegue subir, né? Se consegue subir, tu não consegue. Aí Deus desce. Avatar significa descida. Você não consegue subir, Deus desce. Pronto. Então ele tem um símbolo de ascensão já. Avatar tem um símbolo de ascensão, sim. Descer tem um símbolo de ascender, sim. Deus desce e você é elevado ao mesmo status dele, né? Ele se faz homem, né? Ou na tradição védica é engraçado, não necessariamente homem. Ele se faz peixe, ele se faz tartaruga, ele se faz javali. Ele encarnou dessas formas também. O que significa isso, professor? Bom, significa um monte de coisa. A gente tem que sentar e olhar para o negócio e ver o que o javali significa. O javali, ele retirou o oceano, a terra, a mãe terra, do oceano causal onde ela tinha afundado. Ela tinha afundado para as águas. Oceano causal não, isso é uma palavra técnica. Águas. Existiam águas no início. E só Narayana deitado nas águas. Águas, qual é o simbolismo da água, professor? Vai no meio do oceano e vê qual é o simbolismo das águas. É no plural que fala. Em sânscrito também, no plural. Apa. O que simboliza as águas? Vai lá no meio do oceano, olha para um lado, olha para o outro, 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 você só vê uma coisa, água. Não tem multiplicidade. Significa o quê? O início da criação. Aquilo que havia antes da criação, o que existia era água. Aí o Tales falou, tudo é água. Tales de Mileto, filósofo. Mas o que existia era água. E aí o que aconteceu? A Terra, surgiu a Terra e tal. Teve uma época, entre aspas, que a Terra afundou. O que significa a Terra afundar? Não sei, tem que ver o que isso significa. As aulas serão 10 aulas, desculpa. O curso serão 10 aulas. Começar hoje às 7 ao vivo e depois sobe gravado para a plataforma. Depois que é gravado. Mas o que significa isso? Bom, eu tenho que ver junto com vocês. Quintas às 19 horas. Eu tenho que entender, a gente tem que entender, a gente tem que perceber o que significa. Não é entender, a gente tem que perceber. Assim como a gente percebe que cadeira é descanso, trono é trono, a gente tem que perceber o que significa o peixe que encarnou como... javali eu estava falando. O javali, ele encarnou como javali e tirou a mãe terra das águas. Ele elevou
ele elevou as montanhas. Das águas ele elevou as montanhas. A Terra é isso. Das águas tem umas montanhas que saem para fora. De tão alta elas saem para fora da água. Se chama terra firme. Mas tudo é água que tá tudo na água. O planeta está aí inundado. Só que algumas partezinhas mais altas saem. No Brasil sai, aí o que se chama de Índia, Brasil, América do Norte, é tudo de disposição provisória. Isso muda, tá? Geografia. Os caras dizem que antes era uma pangeia só, né? Era uma amassona de terra, resto água. Essa amassona foi levada por Vishnu para preservação dos seres, né? E para salvar os Vedas, na verdade. Olha que interessante. Para salvar os Vedas. Os Vedas, quer dizer, os Vedas se tornaram em manifestos, né? O mundo afundou. Cadê? Não tem Veda mais, tem que trazer o Veda. Um demônio levou lá para baixo, na água. E o javali faz esse movimento aqui. Vocês já viram o javali dando porrada? Ele faz assim com a cabeça, né? Ele não tem um braço, ele faz assim com a cabeça. Ele tem um chifre assim, um chifrinho para cima, justamente para ele te levantar, exatamente. Você deve levantar legal, deve levantar uns 3 metros para cima. Um javali é muito claro, é ascensão, né? Os caras que caçavam javali sabem disso muito bem. Ah, professor javali. Você tem que pensar que é um negócio de 20 mil anos atrás. Os caras estavam caçando javali, meu Deus. Ah, para mim não significa nada javali. Não, vai no zoológico. No zoológico não adianta. Vai na África e vê um javali pegando um outro bicho. Ele sobe 3, 5 metros pro alto e cai no chão. Quando ele dá aquela cabeçada, se acertar em cheio, pô, levanta mesmo. Não tinha elevador na época. Hoje em dia poderia ser, Ishvara encarnou como um elevador, mas pô, elevador, meu, elevador é um troço que não dá. Você já pensa em um monte de coisa junto com o elevador. Javali não, javali tem um símbolo de, é um animal, ele é forte, ele é feroz, ele é corajoso, exatamente. Elevador, pô, é um negócio, é quase hospital. Elevador, não dá para ser. Ainda que eleve, javali. Poderia ser uma outra coisa, né? Poderia ser outra. Ele poderia encarnar como uma borboleta. Que o javali não é bonito, né? Não, ele não é bonito, mas aqui não é a beleza a questão. Poderia ser uma borboleta bonita? Poderia. Poderia ser. Ele como uma borboleta gigante. Ele pegou e... É que borboleta não ergue nada, né? Você tem que pensar em alguém que ergue alguma coisa. Ele veio como um guindaste, não. Guindaste é tudo que é feito pelo homem, a gente fala não, porque o guindaste é um problema. Enche o nosso saco, guindaste no trânsito é um problema. Guindaste, você tem que ver bem o que significa guindaste. Não serve para isso. Uma coisa natural, que eleva, que é forte, corajosa, que é temível. Também, porque ele veio matar. Ishvara não desce só para... Ele não arruma as coisas sem sujar as mãos, vamos dizer assim. Ele vem destruir o Adharma e consertar o Dharma. Então... Acho que amanhã eu poderia falar um pouquinho de Dharma e Adharma, né? Poderia. O que vocês acham? Gostam do tema? Dharma e Adharma pode ser também, porque ele veio ele veio destruir o Adharma e restabelecer o Dharma. Então isso é feito com destruindo coisas, né? Então um animal feroz e tanto que ele veio como Narasimha, como todo, né? O Narasimha é mais terrível ainda, né? Tem mesmo, Ana. Não, tem simbolismo infinito numa borboleta. O que uma borboleta passa para o nosso entendimento? Novamente, a gente não pode ir com o entendimento biológico, porque a gente limita a borboleta. A borboleta é aí a pessoa fala o nome científico. Que dane-se o nome científico da borboleta. Isso não é conhecer a borboleta, né? Conhecer a borboleta é perceber todo o círculo de símbolos que ela desperta em você. Isso é conhecer a borboleta intimamente. A ciência
o biólogo é íntimo da borboleta científica, a gente não. Então, vocês vejam, mesmo a ciência é o quê? Símbolo. É tudo símbolo, não tem como fugir disso. O que é a borboleta? É um inseto, não sei das quantas. Eles dão um nome que, por algumas características que tem em comum com outra coisa que não é borboleta. Aí aquilo é o gênero, né? Ou alguma coisa do tipo. Mas é símbolo porque ele está vendo. Para ele, gimnosperma, angiosperma tem um símbolo claro. Para a gente nem sabe o que significa isso. Esqueci na escola. Mas para ele tem. Ele vê isso todo dia. Ele pode falar disso. Mas como a sociedade não é de biólogos, essas coisas ficam sempre como termos técnicos, né? Não se tornam símbolos gerais. Enfim. Bom, Tem isso. Alguma dúvida, algum questionamento que queria colocar? A Paty faz tudo aqui. Ele é tudo. Sarvão. Eu que faço a parte administrativa, então dias, horários, acesso à plataforma, parcelamento, essas coisas é tudo comigo. E as dúvidas do estudo mesmo, dúvidas pessoais, aí é diretamente com o Luciano. Pode fazer para mim, se por acaso você quiser mandar, e eu faço a ponte, mas a gente pede para ir direto para ele, para não ter nenhuma perda aí da comunicação. Sobre a percepção... peraí. Sobre a percepção da consciência, eu gostaria de entender de forma literal se estamos interagindo com outras mentes que se desdobram pelo corpo causal e o que se observa por trás sou eu, o Atman. Eita. Não, eu não te percebo por trás de nada. Por trás não tem percepção. Por trás significa estar escondido. Do copo está atrás da cortina. Eu não vejo o copo. Eu falo para minha filha, não põe o copo atrás da cortina que a gente vai quebrar, vai passar, não vê, né? Por trás, eu não vejo o átomo por trás de nada. Quando eu vejo o corpo, eu vejo o átomo. O eu. Eu tô falando do eu, né? Você. Quando eu vejo você, eu vejo o átomo. Como que eu vejo o átomo? Eu não vejo no corpo. Porque sem átomo não tem corpo. Sem átomo não tem respiração. Eu estou vendo que você está respirando, está vivo. Sem átomo não tem mente. Eu estou vendo que você está entendendo, está falando, está me respondendo. Estou vendo que você é sensível. Se eu te der uma cotovelada, você reclama. Eu estou vendo lá. Outra. Você reclama, não dá outra. Eu dou outra. Vocês não conhecem a minha mulher, né? Ela dá outra. Só que ela dá na cara. Daí, pá. Você perdeu, né? O que é? Desculpe, não está no tema do Dharma. Não, o Dharma depois a gente... Nós vamos tratar amanhã. A gente fala amanhã. Do que eu estava falando? Eu ouvi a pergunta. Do corpo, por detrás. Eu vejo, que eu estou respondendo a pergunta anterior. Eu vejo o átomo, eu vejo eu, não vejo por trás de nada, não. Quando você vê o vidro, você vê o vidro por trás do copo. Aqui, ó. Analogia. O melhor exemplo de entender tudo é analogia. Exemplo. Depois a gente vai para lógica e outras coisas. Mas primeiro você tem que entender por analogia. Para você ver o vidro. Você vê o vidro atrás do copo? Não. Para você ver exatamente. Para você ver o vidro. Você vê o vidro atrás do copo? Não. O copo é uma forma do vidro. Corpo é uma forma do átomo. Pronto. Corpo é uma forma do átomo. O corpo é átomo? Não. Copo é vidro? Não, claro que não. Copo pode ser de qualquer coisa. Copo e vidro não são. Né? O vidro é livre do copo. O copo é uma forma do vidro. Mas o vidro não é uma forma do copo. Olha só. O copo é uma forma do vidro. O vidro não é uma forma do copo aqui nesse exemplo. O vidro é vidro.
Não interessa se ele está na forma de copo, ou na forma de caco, ou na forma de um jarro. Do ponto de vista disso que faz barulho, disso que pesa, que é vidro, não faz diferença. Copo é uma forma do vidro. Vidro é livre do copo. Por isso que vidro não é copo. Então, o corpo é átomo. O corpo é uma forma do átomo, mas átomo não é corpo. Você tem que entender assim, porque senão átomo estaria incorporado, encarnado. Átomo não está encarnado. Não. Você está entendendo o átomo como uma coisa. E você está pondo uma coisa dentro de outras coisas. Não existem coisas. Existe uma coisa só. A existência é uma. Só existe uma existência. Isso que você tem que entender. Isso que Vedanta é isso, explicar isso. Só tem uma existência. Qual? Atma. Por isso que é chamado, ele também é chamado de Brahman. Brahman significa o todo, tudo. Só tem uma coisa aqui. Então, aí ela se explicou, ela que perguntou, né? Foi você. Raíza vencedora. Essa consciência que observa por trás, na posição de observador. Pois é, essa consciência que é tudo, olha só, essa consciência que é tudo, ela reflete na sua mente. Aí entrou Maya já no jogo, tá? Quando eu falei essa frase, entrou sem eu falar Maya Shakti no jogo. Maya Shakti é o poder de manifestação. Aí ela manifesta tudo, né? Corpo e etc. E manifesta a mente também. Essa mente reflete a própria consciência da qual ela é feita. E aí você fala eu. Aí você fala, eu sou um observador. Não, você não é observador, você é tudo. Observador, observado, o olho que observa, você é tudo. Mas, do ponto de vista da consciência refletida na mente, por causa de Maya Shakti, esse negócio, poder de criação, tá? Que não tem explicação, por causa desse negócio, existe pensamento, e o pensamento é isso que reflete consciência. A consciência se reflete no pensamento. Aí a consciência fala, eu sou o observador. E como o olho está no corpo, ele fala, eu sou o corpo, né? Obviamente. Mas isso tudo é uma impressão que você tem. É uma experiência que você tem. Eu não estou falando de experiência. Pode pegar a Cecília. Traz ela para cá. Tem um neném resmungando querendo mamãe. Não viu nada, né? Neném chegou. Você tem uma impressão de ser observador, de estar no lugar onde o corpo está. É uma experiência. Experiência não tem problema. Só porque você tem a experiência de estar neste lugar aqui, isso é por identificação com o corpo, só. Por causa da consciência refletida na mente, só. Tudo é consciência. É como se você estivesse no seu próprio sonho, tomando consciência da sua natureza de acordado, Buda. O Buda sabe o quê? Eu sou tudo que está aqui. O Buda do sonho, ele acorda no sonho, ele acorda. Sem sair do sonho. Esse que é o legal da brincadeira, é essa. Sem sair do sonho, você diz que é um sonho, acorda no sonho. Aí é legal. Saindo do sonho, difícil sair do sonho. É difícil sair do sonho. Não é morrendo que você sai do sonho. Morrendo você sonha em outra coisa depois. Morrer é tipo um sono profundo entre um sonho e outro. Acordar é diferente. Acordar a gente chama de moksha, libertação, tem uns nomes aí. Mas é acordar. Porque você está tendo a experiência que você está num corpo de ser o observador, etc. E você acha que você é limitado. Isso não é verdade. Você tem que ver que não é verdade. A consciência não pode estar limitada a ser um observador, a estar atrás dos olhos. Porque a consciência não está no espaço. Ela não pode ser conteúdo de um continente. A água pode ser um conteúdo dentro do copo.
O copo também é um conteúdo dentro da sala. A sala é um conteúdo dentro do bairro. Todos estão falando de coisas. A consciência não pode ser conteúdo dentro de outra coisa, porque consciência é livre do espaço. Livre do espaço quer dizer você não é o observador. O observador é você, mas você é mais do que o observador. O objeto observado também é a mesma consciência. Só que em vez de chamar de eu, você chama de objeto. Você chama de copo e tal. Mas para um acordado, uma pessoa acordada, ela e copo, a existência das duas coisas é uma só. Não tem morte. O copo quebra. Nada aconteceu com a existência. A existência continua lá. Aí você chama de caco de vidro, ou como você quiser. Bagunça. Você chama de bagunça. Sujeira. Se a tua filha que quebrou, você chama de sujeira. Vem limpar a sujeira. A sujeira é o quê? Copo. Copo. Você está chamando de copo, é a mesma coisa. Mesma existência. Só tem uma existência. Aí você tem que acordar, entendeu? Você não tem que fazer teoria. Ah, mas eu sei que para comunicar a gente tem que criar um método, né? E o método de discriminação observador-observado existe. Tem um texto, até Drisha Viveka. É justamente isso. Discernir esse negócio de eu sou observador, aqui devo observar. O que a consciência ilumina quando não mais essa manifestação, quando acontece moksha e o corpo físico morre nessa realidade? Olha, a consciência continua sendo o que ela é. Ela já está sendo o que ela é agora, na forma de sujeito-objeto. Aí, o que acontece quando esse diva morre e não sonha de novo? Bom, ele fica acordado, né? Acordado para a realidade, como ele já está agora, né? Não acontece nada exatamente. Você está perguntando o que acontece porque você está pensando em experiência de novo. Eu estou falando, acorda. E você não está querendo acordar, você está querendo sonhar um outro sonho. E eu estou falando para você acordar. Corpo físico é Brahma. Quando morre o corpo físico não faz diferença nenhuma. Porque o corpo físico não é nada em si, não existe, é como um copo. O que acontece com o vidro quando o copo quebra? O vidro ganha moksha? Claro que não, né? Não acontece nada com o vidro. Nunca aconteceu nada com o vidro. Pergunta para o vidro. Ele é vidro. Pleno vidro. O que acontece depois da morte? Essa é a pergunta dentro do sonho. O cara acordado no sonho não pergunta o que acontece depois do sonho. Ele sabe, ele está acordado. Eu estou falando, acorde. Acorde e veja o que existe. O que existe é isso que sempre existiu, isso que está aqui. Não é? Eu estou falando, só existe uma coisa que está aqui, agora. Isso é livre do tempo e do espaço. Aqui agora não é um lugar no espaço e um momento no tempo. Aqui agora é a realidade de Ishvara. O que acontece com isso? Não, você está querendo sonhar um novo sonho. Mas tem gente que faz isso. Entra no sonho e vai sonhando junto. E um pouco do método de Vedanta é esse mesmo. A gente entra no sonho da pessoa e vai junto com ela até um certo tempo, mas uma hora ela tem que acordar. Aí a gente tem métodos, fala do estado acordado, do estado sonhando, do estado dormindo. Eu mesmo estou entrando no sonho e estou falando, né? Mas eu estou tentando, na verdade, acordar o cara que está dormindo. Porque Vedanta é isso, né? Não é uma doutrina e tal. Isso seria outro sonho. Bom, eu vou ficar aqui mais alguns minutinhos. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Daqui a pouco eu tenho que fazer o almoço. Que horas são?
E uma qualidade boa para perceber a realidade é ser ingênuo, no bom sentido da palavra. Como se estivesse começando a conversar agora sobre um assunto que a gente nunca conversou. O que a gente vai falar? Vedanta, como se fosse novo, você não sabe nada. Aí é uma boa maneira. Porque às vezes o que acontece? A gente estuda Vedanta e adquire um monte de nomes. Nomes para os quais o referente não está bem esclarecido. E aí fica um sistema de conceitos meio, né, tipo uns andaimes assim, não é seguro de andar ali, não está bem encaixado, essa coisa não faz muito sentido, porque é uns conceitos vazios ali, se você for examinar, você não sabe bem do que você está falando, porque você está falando Brahma. Talvez se a gente falasse em português a partir do nada, a gente não sabe nada, vamos raciocinar sobre a realidade, eu vou te explicar do nada, tá? Sem termo técnico, aí é melhor. Aí, deixa eu ver. Antigamente existiam símbolos mais coerentes, estou certo? A Fer está falando. Antigamente o simbolismo natural era mais presente. O simbolismo natural. Os símbolos mais coerentes, talvez, eu teria que pensar nisso. Porque a gente tem os símbolos, o que é símbolo, existe símbolo mais artificial e menos artificial, isso existe. Eu não sei se coerente ajuda aqui, a palavra coerente me confunde um pouco. Mas talvez, se eu falar símbolo mais natural e mais artificial, sim. Né? A gente não fala que, a gente podia falar Brahman é uma lâmpada, mas a gente fala é o sol. Porque o sol é melhor, porque é natural e é maior, é mais cósmico, né? A lâmpada às vezes falha, né? Queima e tal, não é uma boa. Então, às vezes, o símbolo quando se torna... Quando ele vira símbolo do símbolo, na verdade. A lâmpada é símbolo da luz, que é o sol, do qual o sol é símbolo, aí... Os símbolos primários, antigamente o símbolo era mais primário, mais imediato. Hoje em dia a gente está cercado de coisas meio... A natureza é muito simbólica, né? É muito fértil, em todos os sentidos, simbolicamente também. E a gente se meio que isolou da natureza, né? Então mesmo os símbolos sol e dia e noite, sol e lua, perde um pouco para a gente, porque a gente está de noite e está com a luz acesa, então a luz perde um pouquinho do simbolismo, da força do seu simbolismo. Não perde, na verdade. Se a gente for investigar, a gente de novo se liga no símbolo, mas você tem razão. Antigamente, como o contato natural era mais, né, a vida era mais real, vamos dizer assim, menos artificial, os símbolos eram mais diretos mesmo. E daí, por isso que surge o mito no berço da civilização. Porque a mente é muito simbólica. Ela está muito em contato com a natureza ainda. Então, os ciclos, tudo é simbólico ali. Tudo naturalmente... A lua adquire um simbolismo, né, de tempo até. Porque tem a hora da lua, né, vai plantar na lua cheia, plantar na lua nova. Tem de estações também. O sol, né? Sol e lua, né? Assim, imagina se a gente vivesse só com sol e lua, sem outras fontes de luz. Só sol e lua. E o fogo, né? É dito que o fogo tem 3 agnis, tem 3 fontes de luz. Na terra, na atmosfera e no céu. Na terra é o fogo. Na atmosfera é o raio. E no céu, acima da atmosfera, é o sol. Imagina se a gente vivesse só com essas luzes. Mais a lua. É difícil imaginar, né?
Mas com certeza Sol e Lua teriam um impacto diferente para nós. Um impacto simbólico, significativo diferente, sem dúvida nenhuma. Eu mencionei Buda, aqui tem uma pergunta do Goulart, João Goulart, eu acho. Professor, como você mencionou Buda, existe algum sincronismo entre budismo e Vedanta? Bom, sim, Gautama Buda era hindu, né? Era da linhagem. Agora eu não lembro se era Surya Vamsha ou Chandra Vamsha, da linhagem solar ou lunar, agora eu não lembro. Ele é ele é de um dessas Vamshas. Ele é falado nas Puranas como um dos avatares de Vishnu, né? Às vezes eles tiram o Buda e põem Balarama, o irmão de Krishna, mas em geral eles incluem o Buda como o nono, o último avatar, Krishna Buda, né? Krishna Buda, como nono avatar. Então, tem muito paralelo entre budismo e Vedanta. Os dualistas acusam Shankaracharya de ser um budista disfarçado, Pratyana Balda, porque a Advaita, né, não a Advaita parece Shunya, parece vazio, só tem uma coisa, quer dizer, eu não consigo fazer distinção, isso é vazio, isso é um budista, mas ele não é budista, a Atma existe, só a Atma existe, na verdade tudo existe, tudo é Brahma, então eu não falo que tudo é vazio, tudo é Brahma, tudo é pleno, é o contrário, na verdade, mas acaba para ouvidos despreparados, soa parecido. Então os dualistas acusavam Shankara de ser um budista disfarçado. E é interessante que o professor do professor de Shankara, Gaudapada, que escreveu o Mandukya Karika, um comentário da Mandukya Upanishad, escreve o comentário todo só com terminologia budista. Provavelmente para refutar o círculo intelectual no qual ele vivia, que era de budistas, né? Na época pré-Shankara, o budismo era muito forte. Continuou forte depois de Shankara, mas diminuiu um pouquinho. Shankara meio que reafirmou ali o Vedanta, né? Meio que não. Ele reposicionou Vedanta intelectualmente ali, porque ele venceu todo mundo no debate, né? Causou grande revolução cultural lá, na época. Revival, como se diz revival em português? Uma renovação do hinduísmo, quase não, foi. E existia muito budista na época, e o Gaudapada provavelmente era expert em budismo, porque ele usa todos os exemplos budistas e fala em terminologia Mahayana, do budismo Mahayana. E é muito interessante estudar esses karkas. Então, claro, budismo e Vedanta estão entrelaçados, né? A Vedanta é muito mais antigo, né? Obviamente. E o Buda estudou Vedanta. Ele estudou Sankhya. Ele praticou muita ascese, né? Ele estudou tudo, com certeza. O Buda estudou tudo que tinha para estudar. Ninguém tem dúvida disso. Um príncipe que quer moksha, imagina. Ele estudou tudo e meditou muita ascese, e aí ele falou da maneira dele. Isso que ele fez. O Buda falou da maneira dele, sobre a realidade. A gente não diz que Buda está errado. O Buda é avatar de Vishnu, ele falou Vedanta do jeito dele. Os budistas estão errados. Que a monja Coen não esteja me assistindo. Os budistas, eu quero dizer, o pessoal que depois interpretou que o Buda é o cânone budista. O cânone budista eu não ponho minha mão no fogo. O Buda eu ponho. Que Buda é Buda. O Buda está acordado, ele não ia falar besteira, né? Então,
E aí, é isso, o Buda faz parte da tradição védica. Os budistas vão chiar, isso que eu estou falando. Se eu falo isso, um budista vai levantar da cadeira e gritar: seu herege, o Buda não. O Buda faz parte da tradição védica. O Buda concordaria, um budista não concorda. Isso que eu estou fazendo a diferença entre Buda e budista. Quando não identificados mais com o corpo causal, corpo causal chame de ignorância, porque corpo causal é um conceito muito rebuscado já, muito sofisticado. Chame ignorância. Corpo causal significa ignorância. Isso de que você é ignorante, isso chama corpo causal. Ah, professor, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Pois é, o futuro está no corpo causal. Quer dizer, no futuro você não, né? O futuro está no corpo causal. Quer dizer, ele está em estado de semente, ele vai acontecer. Mas não é manifesto agora, está imanifesto. Aonde que as coisas estão imanifestas? Num corpo. A gente é obrigado a dizer, né? Fala de lugar, tem que falar de corpo. A gente chama corpo causal. Mas é um simbolismo, né? Corpo é um lugar onde alguma coisa que está em algum lugar tem que estar num corpo. Né? Então a gente chama de corpo, mas não é um corpo. Tem um corpo físico, é um causal, você imagina um corpo. Não imagine um corpo. É ignorância. Corpo causal é ignorância. Sem ignorância você não vive. Sem ignorância você não vê mesa. Como um lugar para se sentar. Porque você ia ver a mesa inteira. Ao mesmo tempo. Embaixo, em cima, atrás e frente. Como que você ia sentar na mesa para comer? Você tem que ver um pedacinho da mesa só. Aí você pode se aproximar dela. Entende? Corpo causal está em todo lugar. Se não fosse corpo causal, eu já não viveria. Não teria tempo também. Como se ia sentar na mesa sem tempo? Corpo causal já passado, presente e futuro. Todo o futuro já está presente no corpo causal, como semente. Ignorância. Essa ignorância que torna o mundo possível. Eu só estou falando com vocês agora por causa do corpo causal. Não é nem o corpo físico só existe por causa do corpo causal. Senão eu não poderia falar uma palavra. Se não tivesse futuro desconhecido, eu não poderia preencher esse futuro com uma palavra nova. Eu não poderia falar. E você não poderia ouvir. Isso é corpo causal. Você entende? Você está imersa no corpo causal. O corpo causal não é uma coisa misteriosa. O corpo causal é a água do peixe. Ignorância. Diva é ignorância. Diva é consciência mais ignorância. Engraçado. É engraçado. Quando não identificados mais com o corpo causal, o que você está falando? Quando não identificados mais com o corpo causal, quando você vê que tempo é Brahma. Tempo é Brahma. O que vai acontecer no futuro? Nada. O que pode acontecer? Você pode criar um pote. Ei, que criar pote? Pote não existe. Mesmo quando tem um pote, aquilo não é pote. É só um nome para alguma coisa que existe. Que se chama daí de barro, depois se chama de molécula, depois se chama de átomo. Mas na verdade o que é consciência, Brahma. Aí você não está mais identificado com o corpo causal. Não tem futuro, não tem tempo, não tem passado, só tem agora e aqui. E você não se ilude mais. Você não se ilude mais. Aí não reencarnamos nessa manifestação, certo? Certo, você nunca reencarnou, você nunca encarnou nessa manifestação. Isso aí é corpo causal. Isso aí você está falando sem destruir o corpo causal. Dentro da ignorância você está falando. Eu estou pedindo para você sair disso e entender que você não encarnou nessa manifestação nem em outra. Não tem tempo. Como que você reencarnou no passado e vai reencarnar no futuro? Se eu estou falando que o que você é livre do tempo. Entender isso é não estar identificado com o corpo causal. Mas isso é uma terminologia técnica, né? Que tudo bem, tem que ser criada para o debate lógico, dentro dos sábios. Os sábios vão conversar. Eles falam corpo causal, porque a argumentação vai num nível muito profundo. Aí se a gente tiver que explicar tudo isso, a cada vez que for falar do corpo causal é um problema.
Então a gente conversa entre nós e falamos, isso é o corpo causal, tá? Ok. Aí a brincadeira começa, o corpo causal, o corpo sutil, o corpo grosso, mas tem uma brincadeira. Uma brincadeira que a gente está fazendo com as palavras para falar de uma coisa que é muito profunda. Vamos ter que criar vamos ter que manipular a fala de algum jeito para dar conta da gente conversar disso. A gente quer conversar disso. Sabe, o cara quer, o Brahmanista é a pessoa que quer conversar sobre Brahma. Como que a gente vai conversar? Aí corpo causal e todos os conceitos técnicos. Cuidado com esse negócio de conceito técnico. Você tem que sempre voltar para a compreensão mais primária e não técnica. E depois você pode dar um nome para isso e falar disso com o símbolo, corpo causal. Aí tudo bem. Então, não é muito fácil porque não é o hábito nosso, não é pensar. A gente não tem o hábito de pensar. Esse que é o problema. A gente tem o hábito de repetir palavras. Não estou falando de você, hein? Todos nós, eu inclusive, quando a gente sai daqui, a gente usa as palavras como dadas. Mesa, cadeira, vamos almoçar. Ninguém precisa explicar nada, ninguém precisa pensar para ir almoçar. Imagina se a gente tivesse que ter uma discussão filosófica antes do cada almoço. O que é garfo, o que é faca, o que é... Todo mundo já teria morrido de fome há muito tempo. Então não precisamos, na fala cotidiana, a gente não precisa se explicar e nem pensar. Tudo já é dado como entendido, e por isso tanto mal entendido acontece. Mas aqui não, na filosofia não. Eu estou chamando Vedanta de filosofia agora, tá? A gente não pode usar as palavras como cheque sem fundo. Sabe cheque sem fundo? Você dá a palavra, quando você vai sacar o significado da palavra, não tem fundo, o corpo causal. Você tem que entender o que é corpo causal. É só um nome, a gente poderia chamar de outra coisa. Mas corpo causal é um bom nome. Karana Sharira. É chamado Sharira porque, na verdade, pode ser desfeito. Sharira é aquilo que pode se desintegrar. Então, essa ignorância pode ser desintegrada pelo conhecimento. Por isso que é chamado de Sharira. Não pense que é um corpo. Sharira em sânscrito significa aquilo que se desintegra, que está sujeito à desintegração. A ignorância está sujeita à desintegração. É um corpo causal. Porque é a causa do mundo, né? Eu já disse, sem ignorância não tem nem como falar, não tem como sentar na mesa, não tem nem como ver a mesa. Você vê um pedacinho, né? De cada coisa você só vê um aspecto, um pedacinho. Todo o resto da coisa você não vê. Esse tudo que é encoberto é corpo causal. Corpo causal é outro nome para tempo, para espaço. Espaço também é isso. Você vê só a frente e não vê atrás, por quê? Por causa do espaço, está no espaço. 3 dimensões. A terceira dimensão, terceira você não vê, né? Você vê só isso e isso. Aqui está no fundo, você não vê atrás. Nunca. Você virar atrás vira frente vira atrás. Você nunca tem como ver. Ele é inteiro, não dá. Não abre, não adianta abrir. Vai ficar sempre uma frente e uma atrás. Esse atrás é corpo causal, é o espaço. Em termos de espaço. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu estou falando que... Não, entendo. Eu não estou na live, mas eu estou aqui na sala ouvindo. Tem 11 pessoas vendo. Vocês estão vendo? Vocês estão entendendo? As 11 pessoas estão entendendo o que eu estou falando? Manda um joinha aí para quem entendeu o que é que o Lúcio... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não, assim, ó, eu estou falando de uma maneira muito peculiar. E vocês têm que... eu não estou falando de teoria nenhuma aqui, eu estou falando de percepções. Né? Vocês têm que perceber o que eu falo, não entender. Ninguém quer que vocês entendam nada, você tem que perceber diretamente, assim. Tem uma percepção. Talvez às vezes precisa de um tempinho para... Não, precisa pensar, é isso que eu estou falando. A gente não está acostumado a pensar. Pensar é difícil. Vedanta é difícil porque pensar é difícil. Normalmente a gente toma as palavras como cheque sem fundo. Pega o cheque, não tem fundo. Acha que a gente está com o dinheiro, não está. Está só com o cheque. O cheque não tem fundo.
E a gente tem que pôr lastro. A palavra tem que ter lastro. O lastro final da palavra é uma percepção direta, de uma presença. Que corpo causal está presente agora. Sem ele não poderia falar dele. Então, é uma percepção. Não é nem um pensamento, se vocês querem saber. É uma percepção. Pensamento é uma modificação mental. Não. Nesse caso seria um pensamento, mas não como a gente fala. Pensamento a gente pensa, é outra coisa. Aqui é percepção. Aí por isso que a gente tem que fazer, a gente tem que usar as palavras para dar percepções. É difícil fazer isso. Na verdade, palavras dão só um conhecimento geral, genérico, abstrato. E a percepção é sempre concreta e única. Então a gente tem que usar um instrumento não tão adequado. Se tivesse um outro instrumento para fazer isso, a gente usaria esse outro. Assim como tem o ouvido para ouvir som, se tivesse um instrumento para perceber isso, melhor que as palavras, a gente usaria esse instrumento, mas não tem. Só tem palavra para usar, não tem um sentido que ilumine essa coisa, essa percepção que Vedanta quer iluminar. Então, a gente se vê obrigado a usar palavras. Isso que não é que a gente queira falar. Ninguém quer falar. Mas não tem outro meio de percepção. E aí, para isso, a gente tem que fazer o quê? Pensar. A gente tem que ouvir aqui significa pensar de verdade. Pensar de verdade é difícil. Você tem que ser ingênuo. Você não pode achar que você sabe alguma coisa. Você tem que ser ingênuo. Isso aqui é Shraddha, na verdade, se vocês querem saber. Fé. Fé é ser ingênuo. É bem isso. O cara, como é que a gente fala? Ele é... A gente tem até uma palavra para isso. Inocente. Mas inocente é o cara que tem fé em qualquer coisa, acredita nas pessoas. É inocente. A gente tem que ter fé significa ser inocente. A gente não é inocente, a gente acha que sabe. A gente está preso numa noção de quem é eu, do que significa. A gente está tão certo, né, de que não, eu sou alguém dentro do corpo, eu vou morrer. Não é isso, não é nada, você não é isso. É outra coisa que está acontecendo, espera aí, volta tudo. Você tem que rebobinar toda a vida, voltar para o zero. E daí tá bom, agora eu não sei nada mais, eu não sei mais nada, eu não sei onde eu tô, não sou quem eu sou, como é que eu tô, nada, zero. Aí explica a história de novo. Explica tudo de novo. O que está acontecendo? Aí isso é verdade. Isso não é uma coisa qualquer. É difícil. É difícil e fácil ao mesmo tempo. É um jogo. Na verdade, você tem que ter espírito esportivo. Se você levar muito a sério, você vai anotar as coisas, fazer gráfico e não vai dar certo. É tipo um jogo. É um jogo legal de jogar. Eu acho, pelo menos. Por isso que eu faço. Vou encerrar aqui que eu tenho que fazer almoço. Tenho que voltar para a vida cotidiana aqui. Abraço, pessoal.